Aí, começou a gravar. Então, bom dia a todos. Então, nossa terceira reunião, nosso grupo de estudos, e hoje a gente vai estar trabalhando sobre a mediação da aprendizagem. E também vamos ver um pouquinho sobre o design thinking. Não sei se vocês lembram, quem fez as outras jornadas se lembra, né? Mas a gente já conversa sobre isso. Então, só para início aqui os nossos combinados, né, que a gente sempre traz para vocês, né, com relação às câmeras abertas, microfones fechados, evitar realizar outras ações durante o momento formativo, a interação de vocês, a participação ativamente na reunião, realizar todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Então, quem fez a primeira e segunda jornada, então nós temos, né, as duas atividades avaliativas, que é o plano de ação e a implementação. E nós temos as rubricas na qual nós, formadores, avaliamos esses trabalhos de vocês. E agora, na terceira jornada, nós temos um dos requisitos lá das rubricas, um dos critérios das rubricas, na implementação, um formulário de autoavaliação, na qual vocês vão se autoavaliar com relação à implementação de vocês. E no plano de ação, como é um grupo, vocês vão estar avaliando os colegas de vocês do grupo. Então, vocês já viram, semana passada a gente já dividiu esses subgrupos, sempre vai ser os mesmos, né? Vocês sempre vão estar formando esses subgrupos, sempre os mesmos integrantes. E vocês vão depois, né, quando nós estiver lá terminando a nossa jornada, eu vou abrir esse formulário e vocês vão estar avaliando os seus colegas de grupo, a participação deles nesse grupo, né? No meu caso, eu não tive nenhum problema com relação a cursistas, né, que no subgrupo não participavam, mas vocês sabem que tem, né, professores que às vezes entram no subgrupo, não ajuda, não participa da discussão, né? Então, para depois vocês estarem, então, é interessante todos estarem participando, para depois vocês terem uma boa avaliação aí dos colegas também, tá bom? Então, só para esclarecer isso. Então, aqui também a questão das câmeras abertas, né? Então, eu olho o outro me olha, né? Então, de acordo lá com o manual do cursista que vocês leram, tiveram acesso, a questão da frequência está atrelada, né? Às câmeras abertas, porque fica registrado no BI, né? Somente se vocês estão com a câmera aberta que registra lá, vocês sabem quem trabalhou na pandemia, né? Então, tinha essa questão dos alunos ali, né? Então, é importante. É isso, e a questão como eu já falei na semana passada, a expressão facial, né, você fala, é mais agradável você falar vendo, né, vocês, e também quando vocês estiverem participando, você vendo o outro, né. Então, aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje, então teremos o momento dos objetivos e o acolhimento, para início de conversa, nossa experiência, aprendizagem mediação da aprendizagem e o design thinking. Vamos ter um momento em ação, na qual vocês vão estar nos grupos, trabalhando com design thinking. Socialização, daí a gente vai voltar para a sala principal, na qual cada grupo vai socializar, vai apresentar o que vocês discutiram lá nos subgrupos, e depois o para concluir. Aqui a nossa terceira jornada, todas as nossas reuniões da terceira jornada, estamos aqui na reunião número 3 e vamos estar falando sobre mediação da aprendizagem. Então, nossos objetivos da reunião de hoje: compreender a experiência de aprendizagem mediada, reconhecer a importância da mediação da aprendizagem e utilizar a mediação da aprendizagem juntamente com o design thinking no planejamento de uma aula, de uma ação ou aula. E agora, como acolhimento, né? Então, a gente sempre traz os vídeos, né? E eu gostaria de ver, depois que vocês participassem, né? Prestem atenção no vídeo e depois vocês participassem respondendo essa pergunta: como podemos relacionar esse vídeo com o papel de professor mediador? Então, eu vou colocar agora o vídeo para vocês.
E aí, pessoal, como podemos relacionar esse vídeo com o papel do professor mediador? O que vocês entenderam aí? Como seria esse papel do professor mediador está relacionado aí com esse vídeo? Quem gostaria de falar? Bom dia, Nilda. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Qual é essa relação? Aline, pode falar. Então, bom dia a todos. Na verdade, não é em relação diretamente ao vídeo, mas eu assistindo ao vídeo, me trouxe assim vivências de alunos se aproximando da gente para contar coisas, dores particulares, estupro por pai, agressão de mãe, mas coisas assim muito pesadas, sabe? E quando a gente ouve, a gente fala assim: eu preciso passar adiante, eu não posso só ouvir. E esses alunos concordam de se sentirem, sentirem esse vínculo, essa confiança e poder ter um amparo. Eu já passei por isso antes, já estou passando novamente, são situações gravíssimas, e aquele olhar do professor ali é como eu me sinto hoje olhando para algumas crianças violentadas, sofredoras ali, sabe? Então, quando caiu a lágrima da menina, foi isso que me veio, assim, mas não que tenha uma relação direta da situação do vídeo. É isso mesmo, né? Eles se pegam, né? Eles vêm compartilhar isso, né? Eles têm a gente como uma segurança ali, né? Como para solucionar, tentar, né? Desabafar tudo que eles passam, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que a professora Nilda escreveu ali no. O vídeo nos mostra o quanto é agradável sermos ouvidos, tanto para os professores como para os alunos. Isso mesmo. Mas alguém conseguiu relacionar esse vídeo com o papel do professor mediador? Não? Então, assim, né? Então, ele mostra ali a menina, né, no ônibus fazendo um desenho, né? Primeiramente, eles se olham ali, né? Aquele moço com a menina, tem aquela conexão ali pelo olhar, né? Aí ela começa a desenhá-lo. E daí o ônibus acho que passa por um buraco e ela sai errado, né? Faz um risco ali no desenho. E ela vê aquele risco, né, aquele erro como um fracasso e joga aquele trabalho, né? Aí o cara vai lá, né, o moço pega aquele desenho, ele olha e ele vai atrás da menina e incentiva ela a não desistir, não é por causa de um erro que ela precisa jogar todo esse trabalho, o trabalho dela fora. Aí ela, né, vê-se motivada ali, viu, né, que ele notou, né, o trabalho, tudo que ela tinha feito, e daí ela desenha, né, ela no lado e entrega para ele. Então, nós, como professores mediadores, temos que incentivar nossos alunos, né, a não desistir, não é por causa de um erro que ele vai jogar todo o seu trabalho fora, então ele está na escola para errar, para aprender, né? E não é ver esse erro como um fracasso. Então, nós, como professores mediadores, temos esse papel de sempre estar incentivando aí nossos alunos, né, a não desistirem, a continuar e não ver o erro como um fracasso. Tá? Vislumbrar as potencialidades individuais. Isso mesmo, professor. Obrigada, então, todos que participaram aí. Então, vamos continuar. Mais alguém gostaria de falar? A professora Nilda escreveu ali: os fracassos são oportunidades para analisar as ações e muitas vezes retomar e chegar ao resultado esperado. Isso mesmo. E só que daí a questão do fracasso, né? Ver que fracassou e não desistir, né? Então, essa não desistência e ver isso como aprendizado, como a professora colocou ali. Isso mesmo. Tá? Passar novamente. Então, para início de conversa,
com relação à mediação aí da aprendizagem. Então, ela foi criada pelo psicólogo romeno Renaud Flenkstein, não sei se é assim que se pronuncia, que foi aluno de Piaget e estudou Vygotsky. E sua teoria socioconstrutivista. Ele analisa que a aprendizagem humana ela ocorre de duas formas. Então, uma das formas é você aprender com o outro e a outra forma de aprender é através de experiências, né? De vivências. Então, o aprender com o outro seria essa aprendizagem, a mediação da aprendizagem, na qual é bem mais fácil aprender com o outro do que sozinho, né? E através de experiências, convivências, através de observações, né? Por exemplo, se eu coloco o dedo na tomada e levo um choque, eu aprendo. Eu sei que se eu colocar o dedo na tomada, eu não vou, né, não vou colocar novamente, porque eu sei que vai me dar um choque. Assim como se eu observo uma outra pessoa colocando o dedo na tomada e retirando, falando que doeu, eu também aprendo, né? Então, esse aprendizado através de interação com o outro é chamado de experiência de aprendizagem mediada, que a gente vai estar trabalhando e falando hoje. Então, ainda aqui, o princípio norteador da mediação da aprendizagem, o homem só aprende aquilo que é significativo, né? Então, aprendemos o que tem significado para nós. E o mediador tem um papel importante, considerando esse princípio. É ele que vai selecionar, filtrar, organizar e nomear e dar significado a objetos ou situações, colocando-se entre os estímulos e os mediados e entre as suas respostas. Então, agora, nós vamos fazer esse mitímetro. Então, ó, você, professor, é mediador de aprendizagem? Então, é aquele que domina o saber e, portanto, tem as melhores condições de tornar acessível ao seu estudante. Então, nós temos esse saber e somos, né, e deixamos, né, esse aprendizado, esse conhecimento mais acessível para os nossos estudantes. Assim como eu tinha falado, é bem mais fácil aprender com o outro do que sozinho, né? E esse outro seria nós, professores, né? E agora, então, vamos refletir como se dá a mediação em minha sala de aula. Então, vocês vão responder essa pergunta lá no Mentimeter, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Já coloco aqui no chat, só um pouquinho de vocês, é o terceiro aqui. Vou colocar aqui, vocês entram. Então, ele pede 4 respostas, tá? Pode ser palavras, pode ser mais que uma palavra, então vocês vão entrar lá e vão escrever. Enquanto isso, eu vou compartilhar as respostas de vocês aqui. Aí, vocês já estão colocando lá, deixa eu abrir os resultados agora para compartilhar com vocês. Aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem. Ah, não, não é esse. A tela aqui para compartilhar.
Aqui. Então, colocaram lá, aparecendo, tá, né? Trabalhos colaborativos, mescla de habilidades, atividade, reflexões, conteúdo, explicação, experiências, atividades práticas. Aí, se vocês colocaram mais alguma coisa, ele não está aparecendo porque eu salvei só essa tela. Deixa eu... Aí, tem mais coisas, né? Então, deixa eu abrir aqui agora com o novo, com as novas palavras que vocês colocaram. Aí, atualizei aqui as respostas. Manter a atenção, interação, autonomia, trabalhos colaborativos, atividades práticas, vivências, reflexões, explicação, facilitador, autonomia, protagonismo, discussões, né? Isso mesmo, então fica salvo aqui o meu Mentimeter. E a questão, né, da mediação do aprendizado, geralmente acontece tão naturalmente, né, que nós nem percebemos. Às vezes a gente faz essa questão da mediação, mas nem paramos para pensar, né, que o que essas ações nossas é uma mediação da aprendizagem, né? Aí. Então, aqui, a mediação da aprendizagem, por meio da mediação, é possível obter engajamento, tornando o aluno protagonista de seu aprendizado. Foi o que alguns de vocês colocaram lá, né? Protagonismo, né? Dos alunos. O professor estimula o estudante a se aprimorar de suas experiências, dando autonomia e permitindo o desenvolvimento de senso de responsabilidade. O aluno passa a ser um agente ativo no processo de aprendizagem. Tá? Então, por que nesse trabalho de mediação? Por causa de tudo isso que foi citado aqui nesse slide, né? Então, o aluno ele vai atrás em busca do conhecimento, dando essa autonomia e esse senso aí de responsabilidade para o aluno, tornando ele protagonista aí do aprendizado. E aqui nós temos alguns critérios que podem ser usados em sala de aula. São vários critérios. Então, aqui embaixo nessa revista, aqui nesse link, tem os vários critérios que podem ser utilizados como mediação. Tá? E aqui foi citado apenas alguns, né? Então, a intencionalidade, reciprocidade, quando orienta a interação numa direção escolhida. Significado, o mediador traz significado e finalidade à atividade. Como, por exemplo, assim, eu explico a finalidade da atividade, qual o objetivo, por que ele está fazendo essa atividade, né? Então você traz esse significado dessa atividade. Transcendência, quando vai além da necessidade direta e imediata. Então eu trago o conteúdo e sempre trago algo a mais, aprofundando esse conteúdo aí, a explicação ali. Individuação, cada ser humano é único e suas experiências também são únicas. Então, cada aluno interpreta de uma forma e cada percepção aí é válida. Compartilhamento, a cooperação deve ser incentivada e explorada. Então, aqui está relacionado ao trabalho em grupo, né? Então, fazer com que todos colaborem, todos tenham essa cooperação aí no trabalho, em atividades em grupo, tendo a participação de todos. E a mediação é uma atitude que promove a aprendizagem, tem como princípio a relação dialógica entre aprendizagem e ensino, que acontece em um momento dialético, que transcende o aqui e o agora. Tem a função central de integrar aprendizagens e reorganizar ações em direção ao conhecimento.
exige sincronicidade nas relações, respeito às diferenças e sensibilidade nas intervenções. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Design Thinking. Pessoal, vocês já ouviram falar, já aplicaram o Design Thinking na sua sala de aula, ou já ouviram falar? Coloca lá joinha se sim, ou negativo se não. Nunca? Nilda nunca ouviu falar, não utilizou, Olga também não, Mariane se não. Então, o pessoal que participou aí da segunda jornada, a gente trabalhou um pouquinho, né? Falamos um pouquinho sobre Design Thinking, mas foi meio rápido, né? Então, agora a gente vai trabalhar novamente, vai elaborar aí um plano, vai elaborar, né, um plano aí utilizando o Design Thinking. Mas o que é o Design Thinking? Então, ele veio das indústrias, né, das empresas, ele é um trabalho em grupo, na qual o objetivo é resolver problemas. Então, eu tenho um problema e tento resolver através de gerações de ideias para resolver esse problema. Tá? Então, o Design Thinking é uma abordagem centrada nas pessoas, baseada em um processo colaborativo que visa a solução de desafios e problemas. E o foco é se colocar no lugar do outro, e pensar em suas necessidades. E ele passa por 5 etapas. Então, são 5 etapas para realizar o Design Thinking. Quais são elas? Então, eu tenho a primeira etapa, que é a etapa de descoberta. Então, descoberta é o meu desafio, o meu problema. Então, eu vou pensar em um problema. Qual é o meu problema ali na empresa, ou na minha escola, ou na minha disciplina, ou em determinada turma? Qual é o problema que eu tenho ali? Então, vou estar me desafiando aí com esse problema. Agora, a segunda etapa, interpretação. Como eu posso solucionar esse problema? Então, é a geração de ideias. Então, eu penso em várias ideias para solucionar esse problema. Tá? Aí, a terceira etapa é a ideação. Na ideação, eu vou pegar aquelas ideias, volto ali para a etapa anterior, a interpretação, a geração de ideias, vou escolher uma ideia, tá? Por exemplo, tive 5 ideias para solucionar aquele problema, vou escolher uma. Eu acho que essa aqui é melhor. Então, escolhi essa ideia, vou trabalhar em cima dela para aplicá-la. Tá? Aí, depois vai para a quarta etapa, que é a experimentação, que eu vou colocar essa ideia que eu trabalhei em cima dela em prática. Coloquei em prática, nossa, não deu certo essa ideia. Aí o que acontece? Volto lá para a segunda etapa e escolho uma outra ideia, tá? Daí volto, trabalho em cima da ideia e vou colocar em prática, tá? Mas se deu certo, beleza, passo para a próxima etapa. Então, a quarta etapa, que é a experimentação, é colocar essa ideia em prática. E a última fase é aperfeiçoar essa ideia, tentar melhorar. Deu certo a ideia, só que eu poderia fazer assim, vai ficar melhor. Então, eu vou estar aprimorando essa ideia, tá? E é isso que vocês vão fazer agora na atividade prática, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês lá. Então, meu problema, qual que é o meu problema na minha sala de aula? O uso do celular. Os alunos não prestam atenção, só ficam no celular. Esse é o meu problema. Aí, etapa 2, vou pensar em ideias para solucionar isso. Vamos fazer um contrato pedagógico com relação ao uso do celular. Vamos recolher o celular antes de entrar na sala. Vamos usar o celular só para fins pedagógicos. Tá? Então, gerei aí 3 ideias. Qual que é a melhor ideia? Daí, em comum acordo com o grupo, aí vocês vão discutir. Acho que a melhor é fazer um contrato pedagógico. Então, vamos trabalhar em cima. Como que vai ser esse contrato pedagógico? Os pais vão se responsabilizar, tal, vamos trazer os pais para fazer uma reunião e falar, tal. Então, trabalhei em cima dessa ideia. Agora, quarta etapa, colocar em prática, né? Então, chamando os pais, então foi apresentado todo o contrato para os pais assinaram lá a ata, os alunos assinaram, todos estão dispostos a colaborar, então coloquei em prática. É preciso aprimorar. Não deu muito certo ali, os alunos, mesmo assim, com o contrato, não estão, né, seguindo, então vamos tentar colocar mais alguns critérios aí no contrato pedagógico. Então, aprimorei aí a minha ideia,
tá? Ou, por exemplo, assim, uma aula, preparei lá uma aula que os alunos têm bastante dificuldade, eu trouxe, daí pensei, como que eu vou trabalhar essa aula? Vou trazer vídeos do YouTube, vou trabalhar com atividade prática. Então, gerei lá 2 ideias. Selecionei que eu quero trabalhar com vídeo, tá? Então, vou trazer vídeo lá do YouTube. Coloquei em prática. Não está funcionando na internet, os vídeos não estão rodando. E agora? Né? Então, não deu certo, volto lá para outra etapa. Eu vou ter que pensar, para trabalhar com outra turma, pensar em uma outra ideia, porque o vídeo pode não funcionar, né? Então, tenho que ter um plano B ali. Volto para outra etapa, vamos então trabalhar com atividade prática em cima daqueles vídeos que eu já pré-assisti. Deu para entender mais ou menos o que vocês vão fazer? Então, isso é o Design Thinking. Então, trabalhar com um problema e depois você ter as ideias para solucionar esse problema. Então, agora nós vamos para o nosso momento em ação. Então, pensando na mediação da aprendizagem, vamos aplicar o Design Thinking para uma situação, atividade ou momento em sua sala de aula. Então, em grupos, né, vocês vão chegar em um consenso, vão pensar num problema, tá? Tanto da escola, quanto do curso, quanto na sua sala de aula, ou, né? E daí, pensando nesse problema, vocês vão, né? Vocês estão aí, acho que entre 3 e 4 em cada grupo, cada um pode pensar numa ideia para solucionar esse problema, vocês vão colocar as ideias e daí vão depois aperfeiçoar. Tá? Aqui a cópia do documento, vocês não vão precisar fazer cópia, porque eu fiz um Jamboard aqui, eu já vou compartilhar com vocês e mostrar como que vocês vão fazer. Deixa eu compartilhar aqui o Jamboard. Aqui. Então, eu já fiz um frame aqui para cada grupo, então aqui, vocês estão vendo lá, né? Tá aparecendo, tá pequenininho aqui para vocês, mas está ali, ó. Primeiro grupo da Liane, Nilda, José e Valéria. Então, vocês vão utilizar essa página para colocar. O que vocês vão fazer? Então, a primeira etapa é pensar no problema. Qual o problema? Vocês vão pegar aqui uma nota adesiva, tá? E vão escrever qual é o problema. O uso do celular em sala de aula. Escrever o problema, vão salvar, e essa nota adesiva vocês vão trazer aqui para o início desse gráfico, como se fosse um gráfico aqui, né? Aí, vamos pensar agora nas soluções, nas ideias para solucionar esse problema. Vocês vão abrir uma outra nota adesiva e vão escrever aqui pelo menos umas 3 ideias para solucionar esse problema. Coloca em forma de itens, salva e coloca mais ou menos nessa região aqui as ideias. Dessas 3 ideias, qual que vamos entrar em um consenso aqui no grupo, qual é a melhor? Então, vamos trabalhar com lá a questão do contrato pedagógico. Então, vocês vão pegar aqui outra nota adesiva e vão colocar contrato pedagógico, por exemplo, né, que é o meu exemplo aqui. Então, vamos trabalhar em cima do contrato pedagógico. Como que vai ser esse contrato pedagógico? Vai ser assim, assim, assado. Daí, vocês vão descrever aqui, contrato pedagógico, o contrato vai ser feito assim, 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 assim. Descreve tudo nessa notinha adesiva e deixa mais ou menos nessa região aqui, tá? No meio. Aí, próximo passo, cria outra nota adesiva e coloca como vai ser a experimentação, né? Então, colocar em prática. Como que vai ser essa prática? Como que vai ser colocar em prática essa ideia? Então, deixa mais ou menos nessa região aqui o próximo adesivo, tá? E depois o último adesivo, fazendo algumas possíveis, possíveis, né? Melhorias aí nessa ideia. E daí, deixa aqui a última notinha adesiva, tá bom? Então, aqui o primeiro é da Daliane, Nilda, José e Valéria. O segundo aqui, Leandra, Olga, Mônia e Gislaine. Terceiro, André, Maria Eunice e Diandra. O quarto, Douglas, Camila, Daiane e Crislaine. E só. Tá? Agora eu só tenho que acrescentar a Lidiane, né, e a Aline. Eu já acrescento vocês em um dos grupos, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui esse Jamboard, já tá para todos editarem, então todos podem estar editando, vocês abram, e daí vocês vão para as salas temáticas. Só a professora Nilda, professora, acho que você está em 2 no celular e
E no computador você tem que ver para você aceitar o convite lá e entrar na sala, tá? Aí você não, para você não ficar aqui na sala principal igual semana passada, tá? Senão você não consegue colaborar ali com o grupo, tá? Já coloquei aqui no chat. Agora eu vou dividir vocês em grupo. Só deixa eu acrescentar a Lidiane. E quem mais que está faltando? A professora Nilda está ali, Maria Eunice, André. Nossa, vão ficar os grupos bem, só o grupo das meninas ali da enfermagem, que vai ficar com 4 integrantes, outros tudo 2, porque tem gente faltando. Tá, abrir salas. Pronto. Vai aparecer aí para vocês na chamada, vocês vão entrando aí nas salas, tá bom? A Aline, eu tenho que acrescentar você, esqueci, deixa eu colocar aqui. Pronto, Aline. Quer dizer, pronto não, deixa eu só dar o ok aqui. Salvar. Pronto.
Mais 7 segundos, o pessoal já volta. Tá voltando. Acho que todos já voltaram. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela do Jamboard com vocês. Daí, cada grupo vai apresentar aí qual problema pensou nas ideias geradas e qual ideia foi escolhida para ser aplicada na prática, né? E como será essa prática e as possíveis melhorias aí da ideia. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o grupo 1, Daliane, Nilda, José e Valéria. Só vou aumentar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Só estou trazendo, deixando tudo juntinho para poder aparecer, tá? Ah, tá. A gente ficou na dúvida mesmo se colocava na pontinha ou se era dentro. Não dá certo. Só estou fazendo isso para eu poder conseguir, para vocês conseguirem ler, né? Se vocês precisarem agora na apresentação. Professora, como teve bastante alunos faltantes, ficou eu, a Nilda e a Aline. Uhum. Nilda, Aline e Valéria, né? O professor José não veio, não apareceu hoje, nem a Daliane, e a Aline é de outra turma. Tá, pode apresentar, quem for apresentar. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, de como foi essa... Valéria, vai lá. Acho que a Gislaine quer falar alguma coisa? Não, vai seguir a sequência do grupo. Grupo 1, grupo 2, apresentação, né? Tá. Isso. A gente discutiu um pouquinho e o problema que foi identificado é até um problema que a professora Aline já implementou, né, na sala de aula dela. Então, era a utilização de jogos através do computador e do celular durante as aulas de informática. Aí, essa dificuldade do professor saber se o aluno está acompanhando a aula, está olhando, ou se ele está no computador ali jogando, compartilhando a tela, né? Então, as opções, né, de solução do problema, a gente discutiu um pouquinho e seria proposto aos alunos, então, a elaboração de um contrato pedagógico, né, ou a proibição total do uso dos jogos durante a sala de aula, durante as aulas de informática, né. E a melhor opção foi a elaboração do contrato. Então, esse contrato seria proposto onde os alunos decidiriam as regras e as cláusulas para que eles pudessem utilizar, então, os jogos nos 10 minutinhos finais da aula. Então, durante a aula não poderia utilizar, mas seria permitido nos 10 minutos finais, desde que eles seguissem algumas regras e algumas normas que seriam estabelecidas ali já junto com os alunos, né? Então, a elaboração do contrato permitiria o jogo durante os 10 minutos finais, desde que nenhum outro aluno acessasse os jogos durante a sala de aula, o que tornariam eles monitores também um dos outros, né? Eles ficariam ali monitorando que nenhum aluno ia sair descumprir a regra para que todos pudessem ter o direito de jogar ao final da aula. Os possíveis problemas para a não implementação seria a não aceitação por parte da equipe pedagógica ou da direção de que fosse dado jogos, né, ali no final da aula. E a gente acredita que o trabalho ele resolve sim o problema, porque ele aumenta a cooperação entre os alunos, ele estimula o trabalho em equipe, porque quando um termina, vai ajudar o outro a fazer atividade, para que eles possam terminar ali mais rápido, estimula que eles façam também a atividade, para que todos possam ter o direito de utilizar esses jogos no final da aula. Aí acho que a professora Aline também poderia complementar
dizendo como que foi esse trabalho na sala de aula dela, que parece que foi bem legal. Sim, não pode ser qualquer jogo desses 10 minutos, tem que ser um jogo de estratégia, sem arma, sem violência, e com algum objetivo. E tem que ser online, a turma toda joga o mesmo jogo. Então, a hora que dá esses 10 minutos, todos têm que ter entregue já a atividade, e daí eles lançam o código. Eu coloco no quadro, eles jogam, assim que tem o primeiro vencedor, eu anoto já novo código, e daí a direção veio, achou tudo ótimo, e a parte pedagógica, os pedagogos também gostaram da situação, e virou o assunto do colégio, que eles e não o uso de jogos de forma errada, mas e sim trabalhar estratégias através dos jogos e competição saudável. Então, é esse o comentário que eles têm passado. É isso mesmo. Então, vocês pensaram ali no problema mesmo, que é pior que é verdade. Lá no colégio também já escutei os professores reclamando dessa questão, que eles, às vezes, em vez de fazer a redação, as plataformas lá em inglês, às vezes eles tipo, fazem rapidinho para ficar jogando, né? Mas aí esse contrato bem interessante que vocês, a ideia ali da professora, né? E deixar, às vezes, uns minutinhos finais, que daí eles fazem mesmo a atividade proposta, que é o objetivo, né, deles, depois eles têm esses minutinhos para fazer jogos, claro, que sem violência, como a professora falou, que todos jogam o mesmo jogo, interessante. E que bom, e deu certo daí, professora? Eles respeitam? Deu certo. O respeito, a aula ficou mais silenciosa, as notas aumentaram, e os alunos com dificuldade, daí tem vários alunos ao lado para explicar, porque não pode fazer pelo outro, mas tem que explicar, orientar esse aluno a conseguir fazer a atividade. E então a interação melhorou, não pode ter crítica, não pode um humilhar o outro, não pode ter palavra chula e nem de baixo calão. E então, na hora que eles jogam, é um silêncio, assim, sabe? Porque eles estão ali online, eles estão competindo, e tá sendo uma paz. Que legal. Parabéns, então, ao grupo, né, todo, e ao trabalho da professora Aline, né? Alguém tinha levantado a mão, que gostaria de falar alguma coisa? Apertei sem querer aqui, prof. Ah, tá. Vou passar para o próximo. Leandra, Olga, Mônia e Gislaine. Vamos lá. Ó. Quem quer falar? Eu posso falar. A nossa... Eu dou aula, né? Nós somos ali do curso de enfermagem, a maioria dos integrantes ali do grupo, só tem, acho que é a Olga que é nutrição, né? E o que eu vejo bastante no curso de enfermagem, que é o curso de enfermagem, ele é subsequente, né? Então, muitos adultos, né? Pai, mãe, que estão fazendo o curso, e muitos estão trabalhando. Então, assim, eu vejo que eles faltam bastante. Então, o absenteísmo é muito grande. E a gente percebe assim, eu percebo que quando eu dou aula prática para eles, ou que estou lá no hospital, eles falam bastante que as aulas teóricas são muito monótonas, e isso não incentiva eles estarem indo para a escola, né? Então eu vejo isso um problema bem grande. Então a gente colocou como solução, né, ou pelo menos para tentar ajudar, eles terem aulas mais dinâmicas, mais interativas, né? Aulas mais práticas. Depois uma professora vai falar um pouquinho da aula invertida também. E uma das coisas que é feito também é uma premiação para os não faltosos. A pessoa que não falta, né? Ela vai ter uma premiação, a pessoa que não tem nenhuma falta. Então, isso já aconteceu, né, nas minhas turmas, e isso funciona bem também. E busca ativa na família, né? Você buscar, ver o que está acontecendo, tentar ajudar. É claro que a gente não consegue ajudar, que tem muitos problemas, cada um tem seu problema. Mas, assim, a melhor forma possível de a gente estar entrando dentro da família e tentando ajudar, né, da melhor maneira. Então, as aulas mais dinâmicas, e o que a gente escolheu que a maior assim, opção que a gente tem para tentar melhorar isso são a sala de aula invertida mesmo. Aí, se a Gislaine quiser falar sobre a sala de aula invertida, Gi. O microfone está desligado. O microfone está desligado, Gislaine.
que é bem legal também, é bem interessante, porque eles interagem, eles participam, né? Eles em forma de cartazes, em forma de slides, então eles sempre estão Tá travando. Ah, lá, agora participando. foi. Isso, deixa eu falar. O que eu tenho para dizer é o seguinte, que no caso da sala invertida, o aluno é o protagonista, ele faz a atividade, ele tem maior comprometimento, a interação do grupo em fazer essas atividades práticas, e o professor ele vai fazendo a mediação do aprendizado. Aí, nós, como incentivadores, nós fazemos esse grupo conquistar a nota deles, né? A gente extrai o que o aluno tem de bom, a gente não faz comparação. E o Educatron, né, na sala de aula, faz isso para dar essa ferramenta deles trabalharem com slides. Então, a gente dá a liberdade para eles, porque na nossa época, nós tínhamos o comprometimento de estudar, de entregar trabalho, a gente não tinha essas ações que eles têm ontem. A maioria dos trabalhos eram escritos, pesquisados em livros, né? E a gente fala isso para eles, eles dão risada. Eu falei, não, é sério. E no caso nosso, que a gente trabalha com mais adultos, no caso da enfermagem, hoje eu estava com um grupo de estágio que eu vi um desânimo no grupo. Aí eu fui conversar com eles e aí a gente foi para o campo, vamos dar banho. Aí você precisa ver a felicidade de ver o paciente todo arrumado, cheiroso, o quarto deu outro ar, deu outro ânimo para a vida deles. Aí eu falei para eles, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem que, às vezes, deixar o aluno como protagonista na nossa sala, para que eles interajam e que eles façam a atividade de livre e espontânea vontade. Ainda eu acho que na enfermagem é mais fácil fazer aula prática, né? Tem disciplinas que fica mais complicado. Enfermagem, ainda sendo mais fácil, eles faltam bastante. Então, a gente tem que ter essas aulas mais dinâmicas, fazer eles colocar a mão na massa mesmo, para eles poderem não desistir. Acho que é verdade. isso. Então, parabéns, meninas, pela atividade de vocês. E agora vamos para o próximo grupo. Deixa eu só ver se eu vou conseguir deixar. Vai cortar um pouquinho, deixa eu trazer mais para cima. Acho que deu, né? André, Maria Eunice e a Diandra faltou, né? Aham. Podemos começar, professor? Pode. Bom, pessoal, o que nós pensamos, né? Um dos problemas, assim, acho que em quase todas as escolas é a questão do atraso, né, do aluno e falta de comprometimento no horário da aula, né? Então, esse foi dois dos maiores problemas que a gente vê na escola, né? E quais seriam as possibilidades de solução que a gente viu? Contato com os responsáveis, né, com os pais, construir uma rotina adequada de horário de dormir, que às vezes o aluno fica até tarde assistindo no celular, vai dormir tarde, né, e aí não consegue acordar no horário. Né? Às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, sai e fica dormindo. Né? E quando se dá pelo horário, já se passou um tempão, e, enfim, ele acaba chegando atrasado. Compromisso também da família em ajudar, né? Porque uma vez que se entra em contato com os pais, é detectado o problema, aí o pai tem, os pais, os responsáveis, precisa entrar em ação para que esse problema não se torne rotina, né? O que vai prejudicar bastante o rendimento deste aluno, né? E aí, a gente pensou que os professores de biologia poderiam estar conversando com esses alunos, né, fazendo um trabalho direcionado com relação à questão do sono, né, da qualidade do sono, da importância de se dormir e de estar pronto para acordar no dia seguinte, para ter um maior rendimento, né? E conversar com o aluno, né, para entender os motivos dos atrasos.
se é essa questão, se é realmente a questão do sono, que ele está indo dormir tarde, enfim, o que está acontecendo nessa rotina que ele não está conseguindo chegar no horário, né? E como que a gente faz esse contato? Pelo menos aqui no nosso colégio. A gente criou grupos de WhatsApp nas turmas, né? Das turmas. Nesse grupo de WhatsApp estão os alunos e os pais dos alunos. Então, na segunda aula, ao final da primeira aula, o professor já faz a chamada e posta no grupo do WhatsApp os alunos que não estão presentes. Então, como o pai está dentro do grupo, ele já observa se o filho dele estava na escola ou não. Quando ele percebe que não está, ele já liga, meu filho não chegou, ele, né, deixa ele pronto, enfim. Aí a gente começa a entender o que pode ter acontecido, né? Busca ativa, se é algo recorrente, o aluno não está conseguindo chegar atrasado, se a gente não está conseguindo um contato efetivo com os pais, a gente vai na casa, né? Embora a gente acione aí a rede de proteção, o conselho tutelar, né? Mas nem sempre esse retorno é tão rápido quanto a gente precisa. Então, nós vamos na casa entender o problema, né? E trabalhos em várias frentes, a família, tentar conversar com a família, tentar conversar com o professor também, né? Por que o aluno está desmotivado? Por que o aluno dorme na aula? O que está acontecendo, né? É sempre na aula do professor que está acontecendo isso? A gente procura conversar com os outros professores também. Na sua aula, lá o João também está dormindo, né? Então, a gente procura entender, tentando interpretar esse cenário na totalidade, né? O que pode estar acontecendo com esse aluno, né? Equipe pedagógica, enfim. E aí, dessas ações todas, a gente não resolve o problema, né, 100%, porque nunca é 100%, até mesmo porque cada aluno é um universo individual, cada um com a sua dinâmica, né, familiar. A gente percebeu que a gente não atinge o 100%, a gente não resolve a maioria dos problemas, mas a gente conseguiu minimizar bastante esse problema, né, do aluno chegar atrasado. Então, ele chega atrasado lá na portaria, ele já coloca o nome dele, ele tem que justificar porque você está chegando atrasado, né? Daí a gente leva até a sala, olha, professor, o aluno chegou agora, para que também o professor entenda que esse aluno não estava gazeando, né, que foi aquela hora que ele chegou. Então, a gente também está sabendo que esse menino está chegando atrasado. E por esse controle, a gente já observa, puxa, isso está sendo um hábito, né? Isso não está sendo uma rotina, né? Mas, no geral, minimiza bastante o problema desses atrasos e desse descomprometimento do aluno, né? Se realmente o problema é o aluno naquela determinada aula, ou se o professor tem parcela também, né, na qualidade dessa aula, com certeza ele tem uma grande responsabilidade. Mas o que está acontecendo nessa dinâmica, né, entre professor e aluno, entre a aprendizagem e o desmotivamento, né? A desmotivação. Eu acho que rendeu uma conversa muito boa, eu e o professor aqui, né? Inclusive, se o professor, meu parceiro, aí quiser dar a sua, né? Quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas essa é a nossa realidade aqui do colégio. É isso, Bruno. Parabéns, então, ao grupo, novamente os dois, né, sozinhos, mas estão conseguindo fazer a atividade bem com êxito aí, né? Parabéns. Então, vamos para o próximo grupo. Agora o Douglas cada dia está com uma ajudante, né, Douglas? Exatamente. Então, hoje está eu e a Lidiane. E a gente também, acredito que seja a realidade de praticamente todos, falta constante dos alunos. E isso acaba gerando uma defasagem no conteúdo, o aluno ele acaba ficando para trás, então é um problema que acontece muito. E aí, como propostas, né, a gente pensou 3 propostas assim que poderiam ser implementadas. A primeira é trazer esse problema da defasagem de conteúdo para os pais, né, por meio de reuniões, trazer os pais para observar isso e entender. Né? Só que isso não teria o protagonismo do aluno, que seria a proposta. Né?
A outra seria orientar sobre os problemas que as faltas acarretam. Aí sim, já teria um pouco do protagonismo do aluno e eles entenderem que eles têm a obrigação e o dever de comparecer na escola, né? Que tanto que se eles não comparecerem, eles vão estar integrando também a rede de proteção e que eles têm o dever de estarem na escola. E aí tem a terceira proposta, que aí minha colega Lidiane vai falar agora. Bom, então, como nós pensamos em fazer o aluno, tornar ele protagonista, né? Seria a motivação, motivar os alunos em relação à frequência utilizando cartões de frequência. Por exemplo, quinzenalmente, o aluno que participa, que venha nas aulas, durante 15 dias, ele recebe um cartão e a presença na RCO, né? Então, a cada final de trimestre é feita a contagem desses cartões pela equipe pedagógica e o acompanhamento das faltas no RCO, e o aluno que menos tiver faltas durante o trimestre, ele realiza atividades diferenciadas. Por exemplo, a escola leva para um teatro, leva cinema, enfim, atividades diferenciadas que façam com que o aluno se sinta motivado a vir para a escola, além de adquirir o conhecimento, que é o motivo principal, né? Então, tornando assim o aluno protagonista da sua aprendizagem e fazendo essa motivação de uma maneira que vá trazendo eles para a escola. Acho que seria isso. Parabéns aos dois, então a todos, né, os grupos que realizaram aí a atividade Design Twink, né? E agora, deixa eu fechar aqui. Vamos continuar para encerrar a nossa reunião de hoje. Então, todos os grupos fizeram a socialização. E aí fica a dica aí de uma das metodologias ativas para vocês aplicarem e fazerem a implementação de vocês, né? Quem quiser já ir começando, já fazendo, já tem essa opção do Design Twink, né? Semana que vem vamos ter uma outra metodologia aí. Prazer para vocês. Então, todos os grupos socializaram, né? Aqui nós temos um Saiba Mais, então vocês podem acessar, né? Esses slides estão lá no mural do Class, então vocês têm acesso a esses slides, e lá tá todos os links, né? Então, tem esse link aqui desta página aqui, vocês podem estar assistindo ao vídeo, tá? Esse vídeo, lendo mais sobre essa metodologia, né? Do Design Twink. Então, agora o Contribua Conosco. Eu vou disponibilizar o formulário para vocês preencherem agora. Aí vocês podem preencher lá, colocar aqui. Lembre que se vocês não tiverem com @escola, ele vai dar, vocês não vão conseguir acessar o formulário. E a nossa turma é turma F. Só a professora Aline, que eu não sei qual que é a sua turma, professora. É turma A. Ah, então tá, daí se preenche lá como turma A. Daí lembrando lá que tem aquela opção lá de RCO+, quem é de formação de docentes, administração, que tem o RCO+, pode clicar nessa opção, e quem não tem o RCO+, nem as trilhas, né, que são da educação básica, coloca lá que não se atribui, acho que alguma coisa assim, tá? Que é a última opção. E a nossa semana é a semana do dia 25 ao dia 29. Quem for terminando, coloca um joinha aí para mim, tá?
André já terminou, Lidiane. Valéria. Douglas. Acho que todos já terminaram ou estão finalizando. Qual turma que a gente é mesmo, professora? Turma F. Tá. Milda já terminou, então vamos lá, para finalizar. Então, acho que vocês já sabem, né? Já ouviram, já estão sabendo desse edital de credenciamento para professores formadores, né? QPM. Então, quem for professor QPM, que se quiser se inscrever para ser formador para o ano de 2024, as inscrições estão abertas até dia 1º de outubro, até acho que da segunda-feira, né? Segunda-feira, domingo, né? Então, até domingo tem as inscrições lá. Então, aqui tem o edital para vocês lerem, verem todas as regras lá. Então, tem o processo, né? Para vocês gravarem um vídeo, fazer uma provinha. Então, quem tiver interesse em ser professor formador para o ano de 2024, acessa lá o edital e faz a inscrição, tá bom? E agora, para nós finalizar com a frase ali de Vygotsky, né? O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Então, finalizando aí a nossa reunião de hoje sobre a mediação da aprendizagem. Então, aqui nós temos algumas referências, quem quiser fazer a leitura, complementar a reunião de hoje, né? Com leituras sobre o Design Thinking, sobre a mediação da aprendizagem, e são links que foi baseado para a elaboração dos slides, né? Então, tem tudo aqui. E vamos encerrar agora com a nossa foto. Deixa eu fechar aqui. Quem puder abrir a câmera. Deixa eu só ver aqui se eu não estou em cima de ninguém. Vamos lá. Oi. Só um pouquinho, só um instantinho, que a minha câmera torceu aqui. Ui, ui. O que eu faço? Tá aparecendo... Ajeita aí. Não tá aparecendo... O computador. Só um pouquinho. Ah, mas eu não consigo Tá abrir bom. agora. Ô, meu... Mas cada semana eu tenho Você tá no uma celular? coisa diferente. Eita. É o celular? Eu tô no celular, mas tem eu não consigo... Tem uma rodinha. É. Então, tem uma Eu rodinha sei embaixo. Que... Ah, lá em cima. No canto não, direito, tá aqui em cima, essa rodinha. Uma rodinha. Ah, pronto. Aí. Tá em cima e eu não achava. Aí, deixa eu só selecionar aqui, que agora atualizou, né? Fica o campo. Beleza, deixa eu colar antes que eu perca. E salva. Aí. Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês. Bom final de semana. Bom resto Obrigada. da semana. E até semana que vem, na próxima reunião. Até. Tchau. 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 E obrigada pela ajuda de eu poder participar. Imagina. Obrigada aí. De nada, imagina.